Exercícios e posturas contraindicadas para quem tem hérnia de disco. Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao programa Personal Senior. Programa esse que tem como objetivo fazer com que o profissional de educação física fature mais de 10 mil por mês como personal trainer de idosos. Prazer, para quem não me conhece, sou o Guilherme, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho pós-graduação em atendimento personalizado, também pela URGS, e também em educação física gerontológica pela PUC. Sou proprietário de uma academia em Porto Alegre há 10 anos, vamos completar amanhã 10 anos, e também personal sênior há mais de 17. Gente, nessa live aqui, vou falar um pouquinho sobre hérnia de disco, protusão discal, abaulamento discal. Vocês já ouviram falar sobre isso? Então é sobre isso que eu vou falar aqui para vocês. E vou falar, claro, evidentemente, de exercício também, né? Quais são aqueles exercícios que são mais recomendados para quem tem esse problema, aquelas posturas, né, que são adequadas ou inadequadas para quem tem esse tipo de problema, né? Oi, Antônio, bom dia, tudo bem? Vamos nessa. Então, minha gente, para ajudar na compreensão, eu estou com um amiguinho aqui hoje, ó, a minha coluna, tá? Para vocês conseguirem visualizar melhor. E para quem nunca acompanhou as lives aqui no canal da Ativa, as nossas lives, elas são lives curtas, porque eu sei como é que funciona, né, o dia a dia do profissional, do personal, é sempre uma correria, e eu procuro, gente, ir direto na informação, né? Não ficar enrolando muito, fazer um vídeo muito extenso. Então, vocês podem tirar várias informações e dicas através dessas lives aqui, tá? Vamos começar falando um pouquinho da importância, né? Por que é importante a gente saber, a gente ter conhecimento sobre essa questão de postura, de hérnia de disco? Gente, porque tem muita gente com dores na coluna. A estimativa que se tem é que de 70% até 85% das pessoas no mundo tenham, em algum momento de suas vidas, dores na coluna, dores nas costas. E, gente, muitas dessas dores, elas estão relacionadas com os desgastes, né, que a gente vai sofrendo durante o processo de envelhecimento. E também pelas chamadas aí doenças da coluna, né? Então, é bem provável que em algum momento vocês, vão receber algum aluno se queixando de dor na coluna. Ainda mais quando a gente fala de pessoas idosas, né? Isso é bem comum. Então, é importante que a gente esteja preparado, né, tenha conhecimento para poder lidar diante de uma situação dessas e daqui a pouco não agravar ainda mais essa particularidade que incomoda tantas pessoas. Eu trouxe aqui a coluna para mostrar para vocês, para falar um pouquinho de maneira sucinta do conceito, né, relembrar alguns conceitos que a gente tem. Então, estou com uma coluna vertebral aqui. Aí, como vocês podem ver, deixa eu botar ela de frente aqui, ó. Então, cada bloquinho aqui, parece um bloquinho de concreto, representa uma vértebra, tá? Então, eu tenho essa parte aqui do corpo vertebral e aqui atrás, ó, eu tenho umas pontinhas que a gente chama de processo espinhoso, que é justamente as pontinhas que a gente consegue tocar quando a gente coloca as mãos aqui nas costas. São os processos espinhosos das vértebras, tá? Então, voltando aqui de frente, ó, entre cada vértebra, vocês podem ver aqui que a gente tem como se fosse uma gelatina, que é o que a gente chama de disco intervertebral, né? Ele está entre as vértebras. E esse disco aqui, ele tem uma característica de ser gelatinoso, né? A gente pode comparar ele também com uma bursa, que nem a gente tem aqui no ombro, ou o menisco, que a gente tem lá no joelho. Ele vai servir para amortecer, para dar movimento para a nossa coluna, tá? Então, gente, essas doenças da coluna, as que eu vou falar hoje, elas estão diretamente envolvidas
justamente com essa parte aqui, que é o disco, tá? O disco intervertebral. Aqui, ó, se vocês conseguirem perceber, ó, tô mexendo aqui, ó. Aqui tem a parte dos nervos, né? Então, o que acontece? Eu tenho aqui na coluna, desde cima, o canal vertebral. E por dentro desse canal vertebral aqui, passa a medula e suas raízes nervosas, né? Então, raízes que se estendem para a parte superior, os membros superiores e os membros inferiores, tá? Então, gente, vamos pensar aqui, ó. Olha só, mostrando para vocês de novo. Essa parte aqui fica melhor para visualizar, né? Vamos começar falando aqui da protusão discal, tá? O que acontece quando tem uma protusão discal? Essa parte do disco aqui, que eu falei que é gelatinosa, ela tem um líquido dentro, né? E esse líquido, ele acaba se deslocando para frente, para trás, para os lados, né? E quando tem o deslocamento desse líquido que está dentro do disco, a gente chama de protusão discal, tá? Esse líquido, ele vai deformar o disco, né? E o que acontece quando ele deforma? Acaba ocorrendo simultaneamente um abaulamento discal, ou seja, diminui o tamanho desse disco. E esse líquido aqui, ele se movimenta, como eu falei para vocês, pode ser para trás, pode ser para frente, tá? Quando esse líquido se movimenta, mas ele não rompe o anelzinho, o disco, né, que ele é revestido por um anel fibroso, quando ele não rompe, a gente chama de protusão discal. Agora, caso tenha o deslocamento desse líquido, tá, do disco, e acaba rompendo o disco, acaba rompendo o anel fibroso, aí se torna uma hérnia de disco, tá? Então tem essa diferença. Protusão discal é quando o líquido se desloca, mas não rompe o anel fibroso. Ele continua ali dentro do disquinho. Agora, a hérnia de disco, aí sim. Aí a gente fala, né, que vai ter um extravasamento do líquido. Isso vai aparecer no diagnóstico, né, num exame de imagem, normalmente. Esse termo, tá? Então, quando acontece isso, daí vira uma hérnia de disco. E a coisa pode ficar ainda pior, porque esse líquido aqui, ele pode tocar no nervo. E aí vai ser uma hérnia de disco com inervação, tá? Até aqui, ó, tem um... Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, acho que sim, né? Tem uma parte vermelhinha aqui, ó. Aqui, gente, é um exemplo de uma hérnia de disco, tá? Então, o líquido saiu para fora do disco e está tocando o nervo. E o que pode acontecer quando ele toca o nervo? Que nem eu falei para vocês. Essa parte dos nervos aqui, elas mandam as informações para a parte superior e inferior do corpo. Então, o aluno, a pessoa, ela pode sentir dor, formigamento nas pernas, nas mãos, né? Em função disso, né? Então, pode ser que ela não tenha nenhum tipo de dor ou lesão em membro inferior e nem superior. E essa dor, esse desconforto se dá em função de um problema na coluna, tá? Muitas vezes acontece isso. Outra coisa que pode aparecer nos exames é radiculopatia. É esse termo que se utiliza, que é justamente essa dormência, né, formigamento, essa dor que ocorre nos nervos, né, que vem da medula espinhal, e quando eles são comprimidos pela hérnia de disco, ou pode ser que seja também comprimido pela protusão discal, porque não precisa o líquido romper a fibra para tocar o nervo. Durante a protusão discal, ela pode se deslocar tanto, né, de forma tão acentuada, que pode já assim, sem romper o anel fibroso, tocar no nervo. Eu sou um exemplo disso. Eu tinha 12 anos na época, e eu me lembro que eu senti uma dor aguda, que a minha perna ficou dormente, e eu caí no chão. E de uma hora para outra,
de uma hora para outra. E aí depois eu fui descobrir que eu estava com uma protusão discal. E a protusão acabou pinçando o meu nervo, comprimindo o nervo. E aí, gente, depois disso, obviamente que eu fui fazer um tratamento, né, para tentar recuperar. E aí, em alguns casos, se faz cirurgia, quando é uma situação mais crítica, né, mas no meu caso eu precisei de reforço muscular, trabalho de alongamento na região, para poder recuperar aquela região, fortalecer ela, né. Gente, para falar um pouquinho mais de movimento, de postura, de exercício, vamos pegar um exemplo aqui da hérnia de disco mais comum que aparece para gente nas academias, que é na região lombar, tá? Então é nessa região aqui de baixo, aquela curvinha, né, da lordose que a gente tem para dentro. Então essa região aqui é a mais acometida, né, e é a mais comum que aparece para gente na academia. Então vamos pegar ela com exemplo para eu dar uma ideia para vocês de exercícios que a gente pode fazer e outros que a gente deve cuidar para não estar fazendo, para quem tem dor aguda, tá? Então, o que acontece em relação à postura, né? Como é que a gente acentua ainda mais um caso de protusão ou de hérnia de acordo com o movimento que a gente faz? Como eu falei para vocês, quando o líquido se desloca, é que vai configurar uma protusão ou uma hérnia. Então, o que acontece? A gente tem uma curvatura normal, né, ali da lombar. Quando é que vai dar problema, ou vai aumentar o problema em relação à pressão nos discos? Quando a gente tiver uma inversão da curva, né? Por exemplo, estou dando um exemplo da lombar, tá? Que é específico. Olha só, a gente tem essa curvinha para dentro aqui. No momento que eu perder essa curva e retificar a minha coluna, vocês conseguem perceber, deem uma olhadinha aqui, ó, o que acontece com o disco. Olha só, o disco aqui ele está normal, tá? Olha só, agora eu vou retificar a coluna. Ó, vocês conseguem perceber o que está acontecendo? Eu estou pressionando a vértebra de cima com a vértebra de baixo. E aí eu estou achatando o meu disco na parte anterior dele. E o que acontece? O líquido que está dentro do disco, ele acaba sendo jogado para trás. Sim, eu estou apertando na frente, ó. Aqui na posição anatômica normal da lombar, não tem nenhum tipo de pressão. Agora, eu retificando, olha lá, ó. Olha a pressão que eu gero nesse disco aqui. Tá? Então, o líquido se desloca todo para trás. Isso aqui, gente, pode causar uma protusão discal. E se romper o anel fibroso, uma hérnia de disco. Vocês conseguem entender que o líquido que está aqui dentro, ele vai para trás e ele se aproxima cada vez mais dos nervos, ali da medula espinhal que vem passando? Então esse é um caso onde a gente pode agravar ainda mais um problema de protusão ou de hérnia de acordo com o movimento. Então qual é o problema? É a gente retificar a lombar, nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês. Tá? E como é que a gente retifica a lombar? Vamos levantar aqui para mostrar para vocês, tá? Por exemplo, a gente fala muito em arredondar a coluna, né? A gente fala pro aluno, qual é o problema de arredondar a coluna? É isso aqui, né? Mas olha só, eu estou arredondando e o que está acontecendo com a minha lombar nesse caso? Eu estou retificando ela. Então, essa postura, né, é o que vai gerar uma pressão maior na parte anterior do disco intervertebral. E aí o que vai gerar, até trazer mais desconforto para as pessoas que já têm um caso de protusão ou de hérnia, tá? Agora, importante falar, cada caso é um caso. Tem gente, por exemplo, que nem sabe que tem protusão discal e que tem hérnia de disco. E aí daqui a pouco vai fazer um exame de imagem e no exame de imagem aparece lá, poxa, abaulamento discal, protusão, e a pessoa já fica apavorada. Meu Deus, agora eu não vou poder mais fazer nada na minha vida, né? Vou ter que ficar imóvel, sedentário. E, gente, pelo contrário, que nem eu falei para vocês, tem gente que nem sabe que tem a doença porque não sente dor. E se a pessoa não sente dor, não tem por que ela parar de se movimentar e fazer as coisas que ela já faz normalmente, tá? Estou falando aqui de uma situação
que já é grave, a pessoa tem um diagnóstico, né? E ela precisa se cuidar em relação a algumas posturas que ela adota no dia a dia dela, tá? Até quando a gente fala assim, em relação à postura, né? Poxa, mas o que é uma boa postura? Não existe uma postura ideal para todo mundo. Existe uma postura ideal para cada pessoa, né? O que é uma boa postura para mim pode ser que não seja para vocês, porque nós temos características diferentes, né? Então, o que é uma boa postura? Na verdade, o que existe? Existe uma estrutura anatômica, né? Mas cada um tem as suas particularidades. Então, a gente tem que cuidar muito quando a gente fala para o aluno assim, postura. Tá, mas o que é postura? Né? O que é uma boa postura? Pode ser que sabe aquele negócio de sentar nos isquios? Tá? Eu não consigo ficar 30 segundos nessa posição. Me incomoda demais a coluna. Porque eu tenho uma certa retificação na minha lombar. Então, será que essa é uma boa postura para mim? Né? Então, a gente tem que ter cuidado na hora de falar isso. Agora, vamos lá. Pensando nos movimentos aqui, tá? Então, em relação à boa postura. O que é a boa postura? É se sentir bem numa posição, desde que essa posição não interfira na nossa estrutura, não gere dano na nossa estrutura, tá? Ok. Vamos pensar nas posturas do dia a dia, tá? Por exemplo, vou pegar um objeto no chão, tá? Um objeto pesado. Vou pegar um vaso de planta. O que eu falei para vocês? Que se a gente arredondar a coluna, a gente vai gerar uma pressão maior nesse disco intervertebral e vai jogar o líquido lá para trás. Então, o que se aconselha? Primeira coisa, deixa eu pegar um objeto aqui para mostrar. Só tem esse aqui, vai ter que ser ele. Peguei um rádio aqui. Gente, para não arredondar a minha coluna, eu vou me aproximar do objeto. Sempre, tá? Quanto mais próximo do objeto, menos pressão na nossa coluna. Por quê? Porque a gente vai se obrigar a agachar, tá? Se eu pegar de longe, eu vou arredondar a minha coluna. E além de arredondar a coluna, o que acontece? Peso está longe da articulação. Então tem um braço de resistência maior. Quanto maior o braço de resistência, maior a pressão que eu gero na minha coluna. Tá? Então, postura ao pegar um objeto. Me aproximei bem dele, uso o joelho e o quadril para agachar, tá? E eu deixo o peso muito próximo ao corpo. Mesma coisa, se eu deixar o peso afastado aqui, olha a pressão, olha a força que eu tenho que fazer na minha coluna, tá? E a tendência de já ir curvando aqui. Quando eu estou com o peso próximo do corpo, eu não tenho esse problema. Eu consigo manter a curva da lombar como ela é, tá? Outra coisa, uma outra postura, a de sentar, por exemplo. Acabei de dar o exemplo para vocês, tá? Sentar sobre os isquios, né? Aqueles ossinhos que a gente tem na bunda aqui, embaixo aqui na bunda. Quer uma dica para fazer isso com o aluno? Pede para ele colocar as mãos embaixo, ele sentar em cima das mãos. Que daí ele vai sentir esses ossinhos. Quando ele sentir os ossinhos, ele tira as mãos. Aí consegue manter a curva normal. Isso aqui é uma dica para conseguir manter a curva da coluna. Como eu disse para vocês antes, para mim eu não consigo ficar muito tempo nessa posição, tá? Mas existe uma estrutura anatômica que não prejudica a nossa coluna. E a posição é essa, tá? Outra coisa que se recomenda muito em relação à postura é de não ficar muito tempo numa mesma posição. Mesmo que ela seja uma posição recomendada, que seja uma boa postura, né? Então é sempre bom a gente estar alternando os movimentos e a postura, tá? Bom, diante disso, vamos trazer esses exemplos de movimento, de postura que eu acabei de falar, para o nosso dia a dia dentro da academia. Quais são os movimentos que podem estimular, aumentar ainda mais essa propensão a gerar
desconforto na coluna de quem tem problema de hérnia de disco e protusão. Gente, tem alguns movimentos que são um pouquinho mais complicados da gente prescrever para quem está com dor. De novo, quem tem hérnia de disco, quem tem protusão, mas não sente nada, não sente... vida normal, não tem por que se limitar. Agora, a pessoa está com dor, a gente tem que cuidar de alguns movimentos. O primeiro deles é o agachamento, tá? Agachamento, por quê? Porque a gente está gerando uma pressão, uma tração nos discos da coluna. Então tem uma compressão do disco que vem da posição vertical, tá? Isso vai gerar um impacto maior, ok? Outra coisa, quando a gente faz o agachamento, tem muita gente que não tem mobilidade nessa região aqui para poder manter a curva da coluna. E acaba o quê? Arredondando na hora de agachar. Aí vem aquela pressão no disco que eu falei para vocês antes, tá? Outro exercício que tem que tomar muito cuidado é o leg press. E esse mais ainda, gente. Porque no momento que a gente senta no leg press, principalmente naqueles inclinados, a gente acaba soltando um pouquinho o corpo, né? A gente faz isso aqui, a gente acaba escorregando um pouquinho com a parte inferior ali no momento que a gente senta. E isso aqui, a gente já perde totalmente a curva da lordose, né? Da lombar. Então, aí já se cria o problema. Imaginem vocês não estão na postura adequada, tá? Vocês retificam a lombar, já tem uma pressão, e no momento que vocês ainda vão trabalhar contra uma sobrecarga alta, a pressão na coluna e no disco vai ser muito maior, tá? Outro movimento que se torna já um pouquinho mais complicado também são aqueles abdominais tradicionais. Por quê? Porque é só a gente pensar aqui, ó, que a gente vai fazer o movimento de flexão do tronco, a gente está fazendo a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês em relação ao agachamento e ao leg. A gente está gerando pressão lá na parte anterior do disco e jogando o líquido para trás, tá? Não tem dor? Pode fazer, não tem problema. Agora, se é uma pessoa que tem dor em função da protusão, da hérnia, já fica mais complicado. Bah, e aí, Gui, mas o que eu posso fazer então? Gente, se essa pessoa não está com uma contratura excessiva na coluna, não está tensionada, a gente vai fazer exercícios para reforçar a cintura, né? A gente chama de cintura, essa região toda aqui, que a gente chama de core, né? O core, tá? Reforçar a parte estabilizadora da coluna, então os paravertebrais, né? Toda essa região mais interna aqui, responsável pela manutenção da postura. Alongamento, importante também, alongamento e mobilidade, tá? Bastante mobilidade. As pessoas que têm esse tipo de problema, elas devem manter as articulações móveis, devem se manter em movimento, não pode parar, tá? Então, minha gente, essa prescrição, de novo, ela é individualizada. Cada caso é um caso. Existem estruturas anatômicas que devem ser respeitadas, tá? Mas cada um tem as suas características. Coloquei aqui para vocês algumas posições que podem gerar ainda mais pressão no disco intervertebral. Lembrando que eu usei como exemplo uma pressão no disco da lombar, né? Usando aqui a lordose como exemplo, tá? E gerando uma pressão anterior aqui, ó, no disco intervertebral. Estou usando este exemplo aqui, tá? Como eu falei também, pode ser que tenha outra característica, essa hérnia ou a protusão, tá? Pode ser que ela tenha um deslocamento para frente, para os lados. Então a gente deve primeiro depois que receber o laudo, o diagnóstico do aluno, a gente procurar entender aonde que está o deslocamento do disco, tá? Do líquido que está dentro do disco, para a gente criar alternativas de movimento para não aumentar ainda mais essa pressão em cima dele, ok? Muito bem. Depois que a gente recebeu o diagnóstico, a gente deve avaliar o aluno, tá? Fazer alguns
testes, principalmente de funcionalidade, que são importantes para a gente ver como é que está a mobilidade, como é que está a questão de flexibilidade, como é que está a capacidade de força desse aluno, para poder, assim, pensar numa programação de treino mais segura e que seja direcionada para ele, tá? Para as necessidades que o aluno tem. E aí, gente, com o passar do tempo, nos nossos treinos, a gente tem como objetivo a progressão de intensidade, mesmo com pessoas que tenham esse problema na coluna, a gente precisa ter uma progressão para gerar realmente uma readaptação, um estímulo para a pessoa conseguir melhorar sua capacidade de força e de flexibilidade. Se fizer sempre aquele treino onde não exige do aluno, ele não vai ter nenhum ganho, ele não vai conseguir avançar em relação à sua condição atual, tá? Então, muito cuidado, atenção com o diagnóstico, com a avaliação física, tá? Com a programação de treinos e com a progressão de intensidade, ok? Era isso por hoje. Eu agradeço vocês que estiveram aqui comigo e eu volto na semana que vem com mais uma live. Se tiverem qualquer dúvida, quiserem dar uma sugestão de conteúdo, podem escrever aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Um bom final de semana para todo mundo e até a próxima.